início, a coletiva de imprensa com o presidente da Portuguesa SAP, Alex Pujoar. Um agradecimento aos jornalistas presentes, à sala de entrevistas do Centro de Treinamento, a todos que nos acompanham ao vivo na Lusa TV. Vamos começar agora a roda de perguntas. Alex, bom dia. Luiz Gaspar, Chabot News. Eu acho que o que mais o torcedor está querendo saber nesse momento de você é logicamente sobre as possíveis saídas que ainda podem ter no elenco e as possíveis chegadas também para essa Série D, que a gente sabe que é o principal objetivo da Portuguesa novamente na temporada. O famoso é o caso do Everton, até porque o contrato dele terminava depois do Paulista e ele já foi embora, então isso aí já está feito. O Gabriel Pires veio com o contrato até o final da Série D, mas a gente sabia que tinha uma probabilidade alta dele sair pós-Paulistão e aconteceu, ele saiu. O Zé Vitor não é nosso, veio por empréstimo, é um jogador que também a gente contava com uma probabilidade alta dele sair. Ele ainda não saiu, mas é muito provável que acaba saindo, tá? Assim, o resto tem os famosos, né, os de sempre, né? Maceió sempre vai ou não vai? Essa história existe já há alguns anos, né? Só que o que a gente decidiu aqui, fora os que não eram nossos, como esses que eu expliquei, os que vieram com contrato específico, todos os jogadores que são nossos, que são todos os outros, só saem daqui se alguém comprar. A gente não vai mais ceder jogador por empréstimo, a não ser que tenha uma situação de empréstimo, o cara vai para o Real Madrid, aí a gente repensa, mas não vamos fazer o modelo que nós fizemos ano passado, por exemplo, com o Maceió, com o Hudson, etc. Os jogadores não serão emprestados para jogar em outras divisões. Hoje vão sair porque foram definitivamente comprados, hoje vão ficar aqui. Então eu te diria que a probabilidade hoje da gente ter o time que jogou contra o Alto de Piauí é muito, muito alta, com a exceção do Zé Vitor, tá? O resto, eu te diria que João Vitor fica, Gustavo Henrique Biazuz deve ficar, Caio Roque fica, Salomão fica, Portuga, Hudson. Bertinato, eu vou ser sincero com vocês, depende, tá? Existe uma negociação com o Bertinato, mas se não chegar no preço que a gente quer, ele não sai. E eu já tive essa conversa com ele de forma muito transparente. Falei, cara, eu não vou emprestar você para fazer o que a gente fez ano passado, porque não faz sentido. Se vier uma proposta com dinheiro que chegue no preço que a gente quer, a gente vai deixar você, porque eu não estou aqui também para acabar com a sua vida, não é esse o interesse, ainda mais se for um time de Série A, se ele for disputar Libertadores, os caras estão botando dinheiro na mesa, eu não vou empatar a vida do cara, futebol não funciona assim. Agora, eu também não vou soltar ele por qualquer valor, porque isso desvaloriza a Portuguesa. E uma coisa que a gente percebe é que o mercado já mudou em relação ao ano passado, mas ainda acha que pode vir aqui falar no ouvido do jogador e o jogador vai embora. E a gente cortou isso. A gente falou, esse ano isso não vai acontecer. Infelizmente, tem muita falta de ética no futebol brasileiro, né? Os clubes falam diretamente com os jogadores, diretamente com o Fábio, assim, é um negócio incrível, né? A gente tem uma regra, vocês vão falar, mas futebol é assim, tem que fazer assim. Só que a gente não faz assim porque eu não acredito nisso. A gente nunca conversou com o técnico empregado. Acabou. Se o técnico está empregado, eu não vou conversar com o técnico, ele está trabalhando. Jogador é diferente porque geralmente o jogador sempre está em algum lugar, né? Algumas exceções, e nós temos alguns jogadores que a gente trouxe que não estavam em lugar nenhum. Mas eu te diria que o time hoje é o time que vai jogar, que jogou contra o Alto de Piauí e que vai jogar contra o Avaí, com a exceção, talvez, o Zé Vitor deve jogar contra o Avaí, mas a não ser que o Avaí, dificilmente eu acho que o Zé Vitor fica.
E o Bruno depende de uma negociação. É isso. Agora, nós temos um goleiro que nós acreditamos que tem total condição de ficar no gol no lugar do Bruno, que é o João Paulo, né? Que é um goleiro, querendo ou não, é um goleiro que antes de vir para a Portuguesa estava na Série B, né? Ele jogou vários jogos, não foi um só, muitos jogos. É um goleiro de perfil diferente, mas que a gente acredita que, por todo o trabalho que foi feito aqui com ele, ele evoluiu muito e a gente hoje tem muita segurança em relação a ele. Nós já fechamos 2 jogadores que vão chegar hoje, um para o lugar do Gabriel Pires e um para o lugar eventual do Zé Vitor. Então, já estamos com isso feito, os 2 estão chegando hoje. Então, é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, sim? Alex, bom dia. Lucas Ventura do Netlusa. Quero perguntar em relação, você já falou que 2 reforços já vão chegar aí para essas posições. Obviamente você já conversou com o pessoal do Scout, com o Fábio Matias, em relação a mais reforços. Quantas posições vocês acham que vocês precisam contratar para a Série D? Obviamente também tem relação com se algum jogador sair, né? Mas não saindo mais ninguém. Vamos colocar saindo Zé Vitor, Bertinato, Gabriel Pires e Everton, esses 4 aí. Quantos reforços a Portuguesa deve buscar para a Série D? Obrigado. Lucas, bom dia, Lucas. Eu acho que é importante, eu queria, se vocês me permitissem, pegar um pouco do tempo de vocês, para vocês entenderem como funciona o nosso processo de contratação. Porque eu acho que é muito difícil opinar, fazer críticas, etc., sem vocês entenderem o processo de contratação. Então, como é que a gente funciona? A gente tem um processo que começa com o Ceccone. O Ceccone é responsável por capturar dados de jogadores do mundo inteiro dentro de uma filosofia de jogo que nós definimos. Tá? Então, primeiro existe um modelo de jogo definido. Então, nós sempre buscamos um técnico que se encaixe no modelo de jogo que a gente quer. Segundo, a gente vai procurar jogadores que se encaixam nesse modelo de jogo. Então, por exemplo, não adianta eu ter um jogador no nosso modelo de jogo puramente de área, um centroavante puramente de área. Por quê? Porque não se encaixa no nosso modelo de jogo. Ah, mas o cara é craque. Tá bom, mas não se encaixa no nosso modelo de jogo. Então, a gente funciona muito em função disso. Então, o primeiro filtro é feito por ele. De forma semanal, tá? A cada 10 dias, para ser preciso, de forma contínua. Isso não para. O Ceccone solta uma lista de 6 jogadores por posição, independentemente de vai sair, não vai sair. Então nós temos sempre o que a gente chama de time sombra. Temos 6 jogadores por posição sempre ali, que são os que a gente vai buscar. Esse processo ele é dinâmico. Pode ser que tem jogadores que ficaram numa posição durante 3, 4 listas e que de repente sai ou cai da primeira para a terceira posição, um supera, porque a gente acredita, e a gente, pelo nosso conhecimento pelo menos, futebol é momento. Então o cara que está num momento melhor, ele de repente começa a aparecer mais, né? Então esse é o primeiro filtro. O segundo filtro é, uma vez que você sabe, como você falou, um jogador saiu, lá, ponta direita, Everton, a gente precisa entrar no ponta direita. A gente vai nesses 6 e pega o primeiro da lista. A gente oferece para o Fábio os 6 jogadores. O Fábio não tem poder para trazer jogadores. Ele tem poder de vetar um jogador da lista dos 6, ou ele pode indicar algum. Mas ele não aqui, isso, só para vocês terem que saberem, isso foi alinhado com o Fábio e será alinhado com qualquer técnico que vier para a Portuguesa. Ou seja, quem contrata jogador é a SAF. Por quê? Porque o grande problema que você tem é que quando os técnicos contratam, eles contratam geralmente os jogadores que eles conhecem, que eles confiam, e quando o técnico vai embora, o que vem quer o jogador de confiança dele. E aí você acaba tendo um elenco de 40, 45 jogadores, enfim, é um problema. E outro problema é que o técnico não põe o dinheiro na mesa. A gente põe. Então a gente monta o time. E ele treina.
óbvio que ele participa do processo. Então, uma vez que isso passa pela comissão técnica dele, aí os nomes que foram, falam, não, isso aqui tudo bem, ok, aí vai para análise de vídeo. Tá? A análise de vídeo feita por nossos analistas vai confirmar o que veio pelo Cecconi ou não. Confirmou? Boa. Então já temos aqui 3 aprovações. O fio do Cecconi, a comissão técnica, a análise de vídeo. Aí vai para o Tadeu. Tadeu começa a ver a possibilidade de negócio. Pode, não pode, qual é a situação, quanto custa, como é que é, etc, etc, etc. Passou, eu vou passar só pelas partes de passou, porque não passou, aí para. Não deu, não vai adiante. Tadeu chegou à conclusão, esse aqui dá para trazer, as condições são essas. Ah, beleza. Aí isso vem junto com quem? Aí participa, são tudo mini comitês, mas não imagina um comitê que demora 15 anos, tudo rápido, do qual participa o nosso CFO, né, o Mingoni, para ver se está de acordo com o planejamento, não está, o valor é esse mesmo, tem condição de fazer esse pagamento ou não, enfim. Aí tem uma outra, digamos, negociação interna. Passou pelo crivo do financeiro, beleza. O jogador já está bem encaminhado. Agora ele vai para uma coisa que é o que é a nossa análise de perfil comportamental. Tá? Então ele faz um teste comportamental que todo mundo na SAF fez. Elcio fez, o Ale fez, o Dom fez, eu fiz, todo mundo faz, é obrigatório. O perfil comportamental, ele não é uma negativa para quem vem trabalhar para a SAF. Não é assim, esse cara não tem perfil, não é isso. É para a gente, a Jéssica que está aqui também fez, é para saber como é o perfil da pessoa, para a gente saber lidar com ela. Porque é uma coisa que eu aprendi ao longo dos meus, sei lá quantos anos de vida corporativa, é que muitas pessoas não empenham, às vezes, o que elas precisam empenhar, não porque ela é ruim, mas porque ela está no lugar errado, ou porque a comunicação para ela não está sendo da maneira que ela precisa. Quando você melhora isso, a pessoa acaba dando resultado. Então a gente faz isso para os jogadores com uma outra... primeiro, para saber a comunicação, isso ajuda muito o Fábio, para lidar com o jogador no dia a dia. Mas a gente tem uma outra coisa. Esse perfil comportamental que a gente precisa das pessoas, dos jogadores, e desculpa, eu vou me estender um pouco, mas é importante, ele tem que replicar de forma perfeita o que a gente pede no nosso modelo de jogo. Então, vou voltar um pouco atrás. Ano passado, quando a gente chegou muito em cima da hora, que a gente montou o elenco que dava para montar, de verdade, muitos dos jogadores que a gente tinha, e a gente só foi perceber isso depois, não tinha o perfil do modelo que a gente queria. E não tinha o que fazer. Por quê? Porque a gente não teve tempo. Então, não tinha. E aí eu vou fazer uma confidência para vocês. Na terceira rodada da Série D, depois do jogo do Água Santa, eu e Tadeu tivemos uma reunião com a nossa psicóloga, que é a pessoa que é especializada nesse perfil comportamental, que é uma metodologia que vem dos Estados Unidos, que é usada em empresas. Ninguém usa isso no futebol, mas em empresas é muito usada, é um negócio que vem lá dos Estados Unidos, etc., que eu já usava, a gente já usava na Tauá, enfim. Chegou para a gente numa reunião de 4 horas, depois do jogo do Água Santa, e falou para a gente o seguinte: se a Série D fosse pontos corridos, com esse perfil de jogador que vocês têm, é muito provável que vocês terminem entre ou campeão ou vice. Terceiro jogo após o Água Santa. Mas no mata-mata, se prepara. Vai ser difícil. Pode ser que aconteça, mas vai ser muito difícil, porque eles não têm esse perfil. A gente sabia disso, mas não tinha o que fazer, tem que mudar. Correr atrás de jogador que tem o perfil faltando, sabe? Não dava. A gente tentou fazer o melhor possível, tentamos fazer algumas mudanças, trabalhar com alguns jogadores para que eles tentem ser mais voltados para isso, enfim, deu no que deu. Então esse ano ano passado, se você fizer
é que não tem uma caneta aqui, né? Mas enfim, se você fizer imagina um gráfico assim, onde o nosso modelo de jogo está aqui. O que é aqui? Aqui é coragem, mentalidade forte, capacidade de sofrer dentro do campo, capacidade de ir além do que às vezes é pedido, né? São jogadores, são perfis de quê? De gente corajosa, de gente que tem uma capacidade de encarar desafio, capacidade de superar dificuldades, capacidade de fazer o que é necessário para ter o resultado independentemente do que tiver pela frente. É esse perfil aqui. Numa empresa como a SAF, você não pode ter só esses caras aqui. Você tem que ter outros perfis. Porque senão a SAF não funciona. Todo mundo querendo fazer tudo para... acabou, não dá. Você tem que ter outros perfis. No nosso time, ele tem que estar mais aqui. O nosso time ano passado estava aqui. Era um time mais estudioso, mais paciente, com menos senso de urgência. Jogadores mais, eu diria, trabalhadores. E a gente precisa de mais empreendedores, aventureiros, pessoas mais corajosas. Então a gente estava aqui no passado. Esse ano a gente não mexeu para cá. A gente está nisso. E como é que você me prova que isso é verdade, Alex? As 3 viradas que a gente deu. Quantas viradas a gente deu no passado? Nenhuma. Esse ano, o cara... Por quê? Porque é o perfil do jogador. Ele não se tomou gol, tanto faz, vamos para cima. Não muda, que é o perfil que a gente precisa. Então, esse jogador passa por esse perfil comportamental. Esse é um dos perfis, que é dos filtros que pode ter veto. O jogador pode ter passado por todos os filtros, inclusive técnico, tático, o que você quiser. Não passou no comportamental, acabou, não vem. Ele tem que passar por isso. Isso é muito importante. Uma vez isso feito, o jogador encaminhado, aí vem a parte física, que é útil, né? O exame médico. O cara vai passar, não vai passar, aí não tem o que fazer. Se o cara vem lesionado, acabou. Mas é isso. Então, esse é todo o processo para a gente contratar o jogador. Aí você vai pensar, falar para mim assim, pô, mas deve demorar um tempão. Então, o nosso processo hoje, ele é tão bem montado, até porque não é a primeira vez que a gente faz isso, pelo menos eu não é a primeira vez que eu faço isso, e a gente teve o tempo ano passado de azeitar isso. Isso aqui demora 48, 72 horas. Todo esse processo. Tá? Então esses 2 jogadores, por exemplo, já estavam na nossa lista. Ah, saiu fulano, saiu ciclano, já entrou no processo, acabou. Entendeu? É isso. Bom dia, Alex. Júlio Silva do GE. Você falou bastante da procura pelos seus jogadores, né? Mas depois da bela campanha que vocês fizeram no Paulista, é normal também que cresça a procura pela comissão técnica. Então eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre o trabalho do professor Fábio e o que você passou ali para ele de confiança, de estabilidade, para que ele continue acreditando e seguindo aqui no projeto da Portuguesa. Obrigado. Bom, ele tem um contrato com a gente até o final do Paulistão do ano que vem, né? Então, a gente ofereceu para ele um projeto quando a gente contratou ele. A gente entrevistou, se eu não me engano, foram 5 técnicos, todos com perfil similares em termos de modelo de jogo e perfis diferentes em forma de comportamento, porque cada um é cada um. Tudo isso foi muito conversado, discutido, de forma muito aberta. Eu tenho total tranquilidade que ele vai ficar com a gente. Ah, mas ele não tem a menor chance de ele sair? Tem. Se vier o Real Madrid, ele vai sair. Inclusive, eu vou falar para ele que se não sair, é burro. Vou ser o primeiro, entendeu? Se vier o Flamengo, vai fazer o quê? Vai. Mas é isso. Eu acho que o Fábio só sai para esse tipo de time. Ele não vai sair para time de Série B, de Série C. Não vai. Até porque eu acho que ele está muito feliz aqui, ele está fazendo um trabalho que para ele é muito importante, que é início, meio e fim. E talvez a gente esquece, né, como às vezes pela correria do futebol, o Fábio está aqui há 2 meses. É nada. No futebol isso é nada. Então ele está iniciando um trabalho ainda. Fomos bem no Paulista, legal, mas é o início de trabalho ainda. Então, tirando
Porque não adianta eu chegar aqui e falar para você, não sai de jeito nenhum. Eu quero ser realista, né? Eu acho que você já me conhece um pouco. Eu não sou o cara que vai vir aqui para falar historinha. É óbvio que se vier uma proposta irrecusável de um time grande da Série A, é normal. Assim como o Gabriel Pires, eu garanto para vocês podem ter certeza disso, e que não falta aqui testemunhos, nós fizemos uma contraproposta para ele muito maior do que o Mirassol fez para ele. Mas tinha um negócio ali chamado Libertadores, que infelizmente nós não temos, então fica difícil, entendeu? É isso, é a vida. Bom dia a todos, bom dia presidente. Luiz Fernando Ex-Rocati, do Papo Técnico. Falando um pouco de estádio do Canindé, como que vai funcionar esse acordo, esse aluguel, com o São Paulo ser mandante do estádio do Canindé no momento que não tiver o Morumbi à disposição? Bom dia. Você quer falar de São Paulo? São Paulo. Cara, eu acho que o que aconteceu foi assim. Acho não, tenho certeza. O que aconteceu? Ninguém, ou se fizeram, eu não sei, mas ninguém, pelo menos nos últimos anos, fez um jogo no Canindé, meio a meio, com um time do tamanho do Corinthians. E os outros times viram. Pô, deu certo. Aí o cara que está indo lá para Campinas fala assim, por que eu vou para Campinas se deu certo aqui no Canindé? Faço no Canindé. É isso que está acontecendo. Então o São Paulo tem esse interesse. E tudo bem, eu não tenho problema com isso. Só que tem uma condição. A gente joga antes. O gramado é nosso. É isso. Não tem a mínima chance da gente prejudicar a Portuguesa por causa do São Paulo. A não ser que o São Paulo chegue e fale assim, não, é o seguinte, a gente vai jogar primeiro, mas durante a noite a gente vai pôr um gramado novo igual o Wembley. E aí vai estar tudo certo. A gente vai gastar 5 milhões de reais. Eu vou falar, cara, beleza, é isso. Então eles vão, até onde eu sei, é um jogo só, né, que é o jogo da Chapecoense, que vai ser depois do nosso jogo da semana que vem. Por enquanto é isso. Mas eles podem pedir para ter mais jogo? Pode ser que podem, não sei. Mas por enquanto não tem isso. É só um jogo, tá? Bom dia, Alex. Fernando Mendes, Sodete News. Eu queria saber de você o que a Portuguesa está cogitando em cima de orçamento agora. Para o ano de 2026, claro, já teve o Paulista aí, mas durante toda essa Série D, o que a SAF espera gastar durante toda essa competição, durante todo esse ano, porque a gente sabe que agora praticamente não entra dinheiro em cima de Copa, é praticamente nulo. Então, o que você espera, como que a SAF procura desenvolver em termos de folha salarial, em termos desse processo que, vamos dizer, um campeonato, são acho que 10 rodadas, né, turno e retorno na primeira fase, depois mata-mata. Aparentemente tudo vai ser Canindé, né? Acho que não vamos ter nenhuma mudança nisso, mas financeiramente como que a Portuguesa vem, como que a Portuguesa está preparada para conduzir esse ano de 2026? Primeiro, começar pelo fim. Felizmente e infelizmente Canindé, né? Felizmente porque é bom jogar no Canindé para a torcida, infelizmente porque não conseguimos ainda resolver as questões burocráticas relacionadas ao Canindé. Previsão? Cara, como é que eu vou prever uma coisa que nem a prefeitura sabe, entendeu? É difícil, né? Não sei. Eu te diria que a minha esperança, e a gente briga por isso literalmente todos os dias, é que resolva esse ano. A gente quer começar a obra ano que vem. É isso. Ano que vem que eu digo é primeiro trimestre do ano que vem. É factível? Eu acho que é muito factível. A gente está aí, diria, talvez nos últimos... Se você pegar que isso aqui foi uma maratona, talvez a gente está aí nos últimos 2, 3 quilômetros dessa maratona para resolver as coisas com a prefeitura. É isso. Quanto ao orçamento, olha, Série D, infelizmente, é um campeonato totalmente deficitário, né? É óbvio que você pode montar um time com a cota, pode, mas a probabilidade de você fazer alguma coisa é muito difícil, para não dizer que é praticamente impossível. Então a gente está montando um time com uma folha salarial
alta para padrões de Série D. E a gente deve encerrar um ano com déficit, provavelmente em torno de R$10 milhões de déficit. Essa é a nossa triste realidade. O que quer dizer que nós vamos ter que pôr mais R$10 milhões esse ano, já tendo colocado 45 ano passado. Só que ano passado tinha uma parte que era relacionada à associação, né? Esse ano, essa parte da associação não tem, porque depende de prefeitura, de homologação da RJ pelo juiz, de outras coisas. Então, estou falando só do futebol, que é o que eu consigo controlar. O resto não depende de mim, não tem como controlar. Boa noite, Alex. Lucas Oliveira, Diário Por Verde. Alex, a gente sabe que Fábio Matias, como você mesmo falou, tem contrato até o final do Paulistão do ano que vem, e tem alguns jogadores também que têm um contrato mais curto, em período de tempo. Queria saber de você se já há conversas de renovação ou com o treinador ou com algum desses jogadores, e se após o Campeonato Paulista o Fábio chegou a procurar vocês para pedir certos reforços para setores do campo, e se essa conversa chegou a acontecer para a Série D. Então, a gente não tem esse tipo de conversa aqui, diferentemente de outros clubes, porque aqui é tudo muito planejado. Então, como eu te falei, a gente tem os reforços já mapeados por posição o tempo todo. Então já está ali. Não é que ele chega e fala, não, agora eu preciso disso. Já está ali no processo. Então vai ser desses 6 aí que vão sair os jogadores, caso alguém saia, entendeu? O reforço ele só vai acontecer se alguém sair. Senão, o time é esse, entendeu? A gente não enxerga a necessidade de reforçar a lateral direita, a gente não enxerga a necessidade de reforçar a zaga, nem a lateral esquerda, nem primeiro volante, segundo volante sim, porque saíram 2. 3, na verdade, né, se contar o Marcelo ainda, né? Quer dizer, saíram 2 e provavelmente vai sair o terceiro, que seria o Zé Vitor. Na frente a gente não acha que precisa mexer, a não ser na ponta direita que vai sair o Everton, e na ponta esquerda, caso saia o Maceió, né? É isso. Então, é tudo muito tranquilo nesse sentido. Bom dia, Alex. Luiz Pedro, também Verde. Alex, para fazer um link do que você falou sobre a Portuguesa, talvez fechar um déficit, eu queria saber se vocês estão levando como meta avançar mais na Copa do Brasil. A gente sabe mais ou menos o chaveamento que a Portuguesa tem, né? Enfrenta o Avaí, depois tem pela frente, pode ter o Paysandu, pode ter a Portuguesa do Rio. Queria saber se vocês têm isso como meta. E também, para se superar esse déficit, vocês estão contando muito com a venda dos atletas como o Bertinato ou o Maceió, porque a gente sabe que teve uma proposta recentemente pelo Maceió, que saiu aí. Inclusive, se você puder comentar um pouco sobre a possível proposta da Romênia, como vocês estão tratando essas duas questões? Cara, eu preciso tomar muito cuidado quando eu falo de meta na Portuguesa, eu já percebi. Quando eu falo de meta, a turma acha que é promessa. Então, existe uma dificuldade de entender a diferença entre objetivo e promessa. Meu objetivo na Copa do Brasil é ser campeão, não é a minha promessa, né? Então, a gente tem objetivos de Copa do Brasil de passar das próximas fases. A gente acha que tem condição com o time que a gente tem, e foi o que a gente montou no planejamento antes do início do campeonato. Então, a gente... Por incrível que pareça, a gente acertou até agora, o que traz um pouco de frustração, porque a gente tinha previsto no orçamento, em função do time que a gente tinha montado, que a gente chegaria nas quartas de finais do Paulista. Quando eu vi o jogo contra o Novo Horizontino, doeu, porque eu falei assim, cara, dava para ir mais longe, né, claramente. E o jogo do Corinthians, eu acho que deixou isso claro, né? Eu acho que a gente provavelmente fez o melhor jogo de um time contra o Corinthians esse ano, né? Mas a gente tinha planejado chegar nas quartas, chegamos nas quartas. A gente tem um planejamento de chegar pelo menos na quarta fase da Copa do Brasil. Quando a gente tem uma ressalva, quando a gente fez o planejamento, a gente partia do princípio, porque infelizmente a gente faz o planejamento antes do que vem, né? Por exemplo, a gente não sabe ainda exatamente quanto é que a gente já contou Avaí. Semana que vem. Não, mas que dia? Não sabemos ainda. É surreal, né? Ou seja, o cara... Eu me coloco no lugar do Avaí agora. O cara jogou ontem, acorda hoje de manhã e não sabe que dia que ele vai, não tem passagem. É uma coisa de louco, né? A gente tinha feito isso antes de saber que a gente não ia disputar a primeira fase. Então a gente tinha contado a quarta fase, passando primeira, segunda, terça e chegando na quarta.
Hoje, olhando, a gente continua com o mesmo planejamento. Dá para chegar na quinta? Acho que dá, como alguém colocou aí, né? Paysandu, etc. Com todo respeito aos times, mas dá para jogar pelo que a gente conseguiu jogar no Paulistão. Acho que são jogos, né, que dá para imaginar. É promessa? Não é promessa, é meta, é objetivo, é o que a gente tem e quer fazer. Se futebol fosse ciência exata, mas não é. Então, é isso. A gente vai tentar ir o mais longe possível, né? O Maceió recebeu uma proposta da Romênia, tá? A gente não está ainda exatamente nos valores que a gente acha que fazem sentido pelo Maceió, e o Maceió também não tem a convicção que ele quer sair do Brasil. Então, tem umas coisas que você tem que respeitar também a vontade do jogador, né? Sempre falo, futebol não é escravidão, né? Chega pro cara e fala, vai embora. Ele tem que querer, né? A vida é dele. Então o Maceió, por enquanto, está aqui. A não ser que aconteça alguma coisa diferente. Alex, bom dia. Jornalista do Veja Paixão Lusa. Falando ainda desse déficit financeiro que a Portuguesa deve fechar o ano, que foi em cerca de 10 milhões, a gente sabe que a Portuguesa já faturou um pouquinho com a saída do Gabriel Pires, com a venda do Jajá para o Remo, como a Portuguesa tinha uma participação ainda. O Freire saiu agora para o Goiás, a Portuguesa ainda tem 40% do passe do atleta. Queria até saber se o Freire, a Portuguesa, acabou ganhando um pouco financeiramente. Mas se esse dinheiro que vai entrar com a venda do jogo ali para o São Paulo para jogar no Canindé, se esse dinheiro que vai entrar vai ser reinvestido no futebol ou vai ser usado mesmo para tirar um pouquinho desse déficit que vai ficar no final do ano? Primeiro que esses 10 milhões foi foi resultado do orçamento que a gente fez em setembro, né? As coisas são dinâmicas, a gente vai andando, a gente pode ter mais ou menos resultado. Até agora a gente está indo razoavelmente bem. É óbvio que o objetivo é tentar ter o menos de déficit possível, né? Porque não faz muito sentido você operar perdendo dinheiro. Algumas das vendas que aconteceram, dos jogadores que saíram, trouxe de fato um aporte financeiro que vai ser um paliativo para esse déficit. Mas o dinheiro não é que ele vai para o futebol, entendeu? Assim, essas caixinhas, ela entra na operação. E o futebol tem um orçamento que tem que cumprir, tanto como despesas como de receita. Então o dinheiro entra na SAF e vai para tocar a operação, entendeu? Não é que você fala, não, esse dinheiro vem e vai para o futebol, porque a gente vai contratar um jogador agora que vai custar mais do que a gente tinha previsto. Não, não vai. A gente continua seguindo o orçamento. Isso é muito importante. Então o futebol já tem o dinheiro alocado, já tem a despesa prevista e isso vai seguir. Eu esqueci de responder antes, alguém perguntou sobre tratativas com o Fábio, né? Como eu falei, são 2 meses, né? Então não tem hoje não estamos sentando e falando, vamos renovar. Tem um contrato até final do Paulista. É início de trabalho, né? Vamos ver como é que isso evolui. Bom dia, Alex. Luiz Nascimento, do canal Paixão Lusa. Eu ia fazer uma pergunta nesse sentido, de agora a gente está 1 ano e 3 meses, 4 meses de SAF, né? E se até aqui... 2 meses e meio, né? 1 ano e 2 meses e meio. Aqui foi dezembro e agora com esses 2, 1 ano e 3 meses. Tá bom. No 4º mês. Tá bom. Eu ia perguntar um pouco nesse sentido, de até aqui, se vocês estavam enxergando o projeto como rentável, né? E você falou um pouco sobre o que vocês tiveram já com o ano passado e esse ano. E a gente sabe que tem 2 pilares aí também, né, desse projeto, que a gente fala desde o início, desde que vocês chegaram. Um deles é a recuperação judicial, a Portuguesa, e o outro o projeto do Canindé. A gente sabe que são pilares importantes no projeto como um todo. Em relação ao projeto do Canindé, minha pergunta: no ano passado você chegou a comentar que aquela parceria com a Revi tinha sido desfeita e que vocês estavam atrás de um novo investidor. Como é que andam essas conversas? Tem atualização em relação a isso? E sobre a recuperação judicial, sei que não depende única e exclusivamente da Portuguesa, mas vocês trabalham com algum, sei lá, primeiro semestre, alguma coisa assim para isso de fato ser homologado? Vamos começar pelo fim. Primeiro, acho que é importante frisar que a recuperação judicial é da associação, não é da SAF, né? O juiz
disse que voltaria a analisar esse caso em abril. Então nós temos que esperar abril e ver o que ele vai falar, né? Então está nessa situação por enquanto. A homologação pode vir de várias formas. Pode homologar, a gente pode ter 6 meses para iniciar pagamento, pode ter 1 ano, pode ter 2 dias, sei lá. Então é um processo ainda que a gente precisa ainda ver o que vem do juiz, né? Quanto à questão da RJ, o dinheiro, vamos voltar um pouco atrás para entender todo o processo, revia, etc. A Portuguesa por si só, você pensar só no futebol, ele não se paga. Na Série D, não se paga na Série C, começa a empatar na Série B e dá dinheiro na Série A. Então, se você só tem o futebol, com 560 milhões de reais de dívida que tem a Portuguesa, o negócio é inviável. O negócio só se torna viável quando você tem um novo Canindé. Tudo bem. O novo Canindé, a gente tinha uma parceria com a Revi, que seria a operadora do Canindé, quem operar o dia a dia do Canindé. O financiamento vinha naquela condição da REAG por causa da relação Revi-REAG. Com tudo que aconteceu, e a gente cortou isso, os dois ficaram de fora. A operadora, que era a turma do Davantel, que estava lá na Revi, saiu da Revi e montou uma nova empresa. Eles continuam com a gente na questão da operação do Canindé. Tudo bem. Na questão do financiamento para fazer a obra, estamos falando de uma obra de 800 milhões de reais, não tem problema de financiamento, né? Isso no Brasil é fundo imobiliário, enfim, tem um monte de gente que é especializada em financiar esse tipo de operação. Isso não é o problema. O problema é resolver a parte da prefeitura. Se você não tem essa parte resolvida, ninguém vai pôr dinheiro. Porque ninguém vai pôr dinheiro num terreno que você não tem. Ainda mais 800 milhões de reais. Então, esse é o desafio. É resolver a questão da prefeitura para poder destravar o início do Canindé, o que vai permitir pagar as dívidas da associação. Porque quem é responsável por pagar as dívidas da associação não é a SAF diretamente, é o Canindé. A operação do Canindé é que viabiliza, através de royalties, o pagamento das dívidas. Então, esse quebra-cabeça, digamos assim, é que tem que ser posto de pé para você poder resolver tudo, né? Se uma das peças não funciona, o negócio cai. Então, você tem uma situação que você precisa resolver a questão da prefeitura para poder destravar a questão do Canindé, para poder ter os investidores, para poder pagar a RJ, que é a dívida da associação. Se nada disso acontecer, a Portuguesa vai à falência e aí o futebol não tem como existir. Fica difícil. A não ser que você separe o futebol da Portuguesa de vez e fala, isso aqui é outro negócio, tem nada a ver com a Portuguesa, mas é inviável. Então, esse é a realidade do negócio. Quando a gente entrou, eu não lembro, pelo menos, ter dito, eu acho que nunca disse, nunca falei que, assim, nunca disse que era um negócio fácil, não é fácil, é um negócio muito complexo. E a gente só entrou nisso porque a Tauá é especializada em coisas complexas. Mas depende de muitas coisas, né? E às vezes as pessoas acham que é só pôr dinheiro na mesa que resolve. Então não é, se fosse só isso estava resolvido. O problema é que você tem uma situação com a prefeitura que infelizmente foi largado pela associação por tempo demais, que vai resolver. Isso eu tenho certeza que vai resolver. O que eu não sei em quanto tempo. E hoje a gente não procura nem mais a solução, não é nem a solução, a gente não procura nem mais resolver o problema. A gente só precisa hoje, o que a gente quer hoje é qual é o caminho. Porque uma vez que eu determinei, o caminho é esse, aí beleza, aí vai demorar 2 anos, não tem problema, mas eu sei qual é o caminho. Hoje a gente não sabe nem o caminho ainda direito.
Tem vários caminhos, mas a gente não sabe ainda qual que vai ser o caminho definitivo. E essa é a realidade de onde a gente está hoje. Olhando um pouco para trás, Alex, no ano passado, principalmente, o que você aprendeu com a Série D do ano passado? A gente está há um mês aí da Série D, uma nova oportunidade para a Portuguesa. O que você a SAF, no caso, pôde aprender com o que aconteceu na Série D ano passado? E a sua vontade eu sei qual é, mas com essa mudança de regulamento, aumento de clubes, aumento de vagas para a Série C, inclusive, a sua vontade eu sei qual é, mas qual projeção que você pode fazer para essa disputa da Portuguesa? Até onde você realmente acredita que a Portuguesa possa chegar nessa nova Série D, olhando para trás e tentando perceber quais erros vocês tiveram no ano passado para não repetir nesse ano? Acho que o principal erro, se é que a gente pode chamar isso de erro, né? Mas enfim, Série D, isso pode ser verdade em todos os campeonatos, mas eu acho que a Série D exige mais do que eu vou falar do que o resto, energia. Acho que a Série D necessita de jogadores com mais energia, com mais capacidade de resiliência. Eu diria que se você tem um time técnico na Série B, você vai bem. Se você tem um time técnico na Série D, apenas técnico, não é suficiente. Você precisa de jogadores que tenham a capacidade de ir além disso. E a gente buscou isso esse ano. Eu acho que hoje a gente tem um time com jogadores com mais capacidade de luta, de entrega. Não que os outros não se entregassem, mas eu acho que existe uma diferença de energia, né? A capacidade, por exemplo, de virar jogo, etc. De liderança dentro e fora de campo. Acho que esse foi a principal mudança, virada de chave, digamos assim, né? Até onde a gente pode ir esse ano, a gente analisa muito jogo a jogo, porque cada jogo é uma história, né? A gente montou um time que a gente acredita que tem condição de subir. Nós temos uma comissão técnica que a gente acredita tem condição de subir. Tudo que a gente fez fora das 4 linhas é para deixar o futebol organizado, preparado, com absolutamente tudo que eles precisam para subir. É isso. É isso que a gente acredita que vai acontecer esse ano. Alex, você já disse que a CBF não confirmou a data, mas a tendência é que o jogo Português e Avaí seja na próxima semana, terça ou quarta, já que o São Paulo joga na quinta no Canindé. Tem algo falado com o Zé Vitor, com o Bertinato, por exemplo, até com o Maceió, tipo de, fica aí pelo menos até esse jogo da Copa do Brasil, depois vocês saem, e até complementando isso, um reencontro com o Cauã de Almeida, né? Você é um treinador que você gosta, o Cristiano também está lá. Como é que você acha que vai ser esse reencontro? É mais fácil para a Portuguesa conhecer o técnico lá ou não? Não sei se é mais fácil ou se é mais difícil. Eu acho que faz parte do futebol. Não é a primeira vez que isso acontece comigo e não vai ser a última. É normal, né? No futebol você encontra pessoas, conhece pessoas. Eles têm lá uma comissão que nós conhecemos bem, porque eles estavam quase todos aqui. Então, Léo Xered, Léo de Almeida, o próprio fisioterapeuta, o Fábio está lá também. Então, eu acho que é um reencontro bacana, até dentro da história do futebol, né? E o fato de conhecer mais ou menos, não sei se muda muita coisa, né? Eu acho que hoje em dia os times são tão estudados que todo mundo conhece, né? Não tem nada conversado. A tendência é que eles joguem o jogo, porque eles estão aqui. Precisa aparecer alguma coisa para eles muito clara, muito definitiva, para eles irem embora, entendeu? Hoje não é o caso. Lembrando que esse ano, e a gente deixou isso claro para eles, né? O regulamento é que até a 4ª fase da Copa do Brasil você pode disputar por outro clube depois. Então, eles não perdem nada em ficar aqui. É que o Zé tem contrato só até dia 13, né? Não, o Zé tudo bem, mas o Zé tem contrato até dia 13, ele pode jogar até dia 13. Sim. Né? Então, é isso.
Fora isso, lembrando que 2 jogadores chegaram hoje. Não sei se estarão prontos para o jogo, mas enfim. Então, é isso. Não tem, tem que ficar, não tem que ficar. A tendência é ficar, mas... Presidente, dentro desse planejamento que a Portuguesa faz para repor as saídas que o clube teve pós-Campeonato Paulista, como que a Portuguesa olha para a base, visando também a Série D do Campeonato Brasileiro? A gente já subiu alguns jogadores da base, né, que estão treinando com o profissional, né, o Jota e o Wellington são 2, o Eduardo também, o goleiro, né, terceiro goleiro. Hein? O Rômulo também, é verdade. A gente, o Pop Kevin, né, que está lá, a gente acredita que esse é o processo que nós precisamos implementar mais na Portuguesa, né, que é ter mais participação de jovens da base no elenco da Portuguesa. Isso é uma cultura que a gente quer implementar. Só que para isso você precisa ter uma base forte, que esteja alinhada com o profissional, que os jogadores já venham na mesma orientação tática, que já estão treinando no mesmo modelo, etc, etc. E isso ainda está se alinhando, né? Mas a tendência é essa. Os próximos, eu diria, esse ano, alguns jogadores vão jogar a Série D. E esperando que nos próximos anos isso aconteça cada vez mais. Alex, ao longo do Campeonato Paulista, vocês fizeram diversas movimentações, ações para trazer o torcedor de volta ao estádio, ingressos gratuitos, o clássico misto contra o Corinthians. Eu queria saber para você qual é a importância de trazer a torcida de volta para o estádio agora para a sequência da Série B, montar essa nova base de torcedores aí e também para, quem sabe, no futuro, um novo Canindé. Eu te falaria que esse é talvez a coisa que mais me preocupa na Portuguesa. Me preocupa mais que time, me preocupa mais que jogadores, me preocupa mais que Canindé, que orçamento, é a torcida. A Portuguesa tem hoje uma torcida, eu diria, reduzida, né? Que tem uma dificuldade grande de ir ao estádio. Tem pessoas que abandonaram a Portuguesa em 2013 e que nunca mais voltaram, e que ainda não voltaram. Eu entendo o processo, eu entendo a dor, entendo o sofrimento, entendo tudo que a Portuguesa passou, de verdade. Mas esse eu diria que é meu maior desafio. E não é um desafio fácil. Quando você pensa que jogamos contra o Corinthians, no Canindé, um estádio dividido para 2 torcidas, que a gente fez tudo que era possível e imaginável, de verdade. Quem está aqui no dia a dia sabe, para que nenhum corintiano, ou que o mínimo de corintianos possível pudessem comprar um ingresso que no que era reservado para a Portuguesa. E colocamos 5.000 pessoas, é duro. É duro. Porque a sensação que dá é que o que tem é 5.000 torcedores. E aí você fala, pô, se a minha realidade é essa, como é que eu chego em 15.000? Ah, mas a gente teve jogos de 10.000. Sim, mas a gente sabe que os jogos de 10.000, uma parte grande não é um torcedor da Portuguesa. É um amigo do amigo, não sei quem, etc. O ingresso de graça veio para fazer isso, para criar essa base de torcedores, de novos torcedores. Mas ao mesmo tempo você tem um costume na Portuguesa que a gente precisa mudar. E isso vai mudar esse ano. Eu sei que a gente vai sofrer, que a gente vai ouvir críticas, mas é necessário. Isso eu percebi no jogo do Corinthians. Muitas pessoas que eu conheço que são torcedores da Portuguesa e que vão no estádio, a dificuldade que a gente tinha deles comprarem o ingresso, a gente abriu na quarta, na quinta, na quarta-feira passou as torcedor, passava 24 horas, tinha 8 ingressos, passava depois 12, 15, você fala, cara, não é possível.
Abriu pro Corinthians em 3 minutos, não tinha mais nada. 3 minutos, 7.500, acabou. Você fala, uau! Aí, por outro lado, um esforço nosso nas redes sociais, esforço de vocês todos, né? O Luiz, vocês, todo mundo fez um esforço gigantesco. E eu vou falar aqui de coração. Chegou uma hora eu falei assim, galera, pelo esforço que a gente está fazendo, vale a pena esse esforço todo gigantesco para botar 5 mil pessoas. Se fosse para botar assim, porra, vamos botar 30 mil, faltam 5 mil, beleza, é para isso. Você fala, cara, a gente precisa resolver isso, não é possível. E várias pessoas que eu conheço falam para mim, Alex, eu não sei se eu vou ainda, mas se eu for, eu compro no domingo. Hã? Compra no domingo? É claro, o cara sabe que tem. Então a gente vai mudar isso. A gente precisa criar escassez, não tem como. Se a gente não criar escassez, a gente não vai conseguir educar a torcida não vai mudar. A torcida precisa entender que não pode ser assim, porque enquanto for assim, não vai mudar. É aquela frase do Einstein, né? O que é a definição de uma pessoa louca? É o cara que faz inúmeras vezes a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então a gente tem que mudar alguma coisa. Vamos sofrer críticas? Vamos. Tem pessoas que vão ficar chateadas? Tem. Mas a gente acredita que é o único caminho para a gente poder mudar isso. E trazer gente nova. Porque senão, quando chegar o Canindé para 40 mil pessoas, ele vai ter 5 mil lá no cantinho. E aí? Eu sei que a gente não vai ter 40 mil, mas se a gente chegar a 15, já está bom, entendeu? Bom demais, seria maravilhoso. E isso é um trabalho, a gente precisa criar esse trabalho, criar a escassez, criar esse processo, educar. Porque é incrível a quantidade de gente que chega no domingo, 10 minutos antes do jogo, para comprar ingresso. Você fala... E o cara nem sabe se vai. Decide ali no almoço do domingo. Vamos, não vai, tá chovendo, acho que não vou. Então a gente vai começar a premiar o cara que vai. O cara que não vai ter um pouco mais de dificuldade, mas o que vai ser premiado. Tem outras coisas, a gente vai anunciar isso depois, mas estamos trabalhando num grande projeto de reformulação do processo de ingressos para tentar mudar isso. É isso. Alex, você falou agora há pouco aí de 2013, de todas as dificuldades que a associação passou e de toda a falta de credibilidade que a associação vem de muitos anos aí. A SAF entrou ano passado, foi um ano, como você falou, de erros, de acertos, de aprendizado, mas sempre foi muito dito, até no início da campanha de SAF e tudo, a respeito da lisura e da credibilidade e da transparência que a SAF ia tentar passar tanto para o torcedor, basicamente, né? Acho que esse trabalho tem que ser feito buscando o torcedor, apesar de toda essa dificuldade que você falou. O torcedor da Portuguesa é muito idoso. O torcedor da Portuguesa tem uma dificuldade extrema de mexer celular, aplicativos, e ele está acostumado com isso que você falou. Vou chegar ali, vou dar o dinheiro, vou pegar o ingresso e vou lá para dentro. Qualquer outra coisa que envolva esse mecanismo do check-in, de tudo, trava o torcedor. E trava de uma maneira que o torcedor chega a ter vergonha de pedir para alguém fazer. Então isso eu vejo por idosos que eu tenho na minha família que tem vergonha de pedir para o filho, para o neto, para fazer esse procedimento. Também pela idade tem a situação de, será que eu vou estar bem para ir ao jogo? Então é peculiar dentro da torcida da Portuguesa alguns detalhes, mas eu sei que você, vendo como negócio, você percebe que, eu não sei até que ponto você vai ter muita crítica, como você falou, mas não sei até que ponto você vai chegar nesse sucesso que você busca. Mas isso foi só um adendo. A pergunta principal é o quê? Esse ano de 2025, a SAF vai apresentar algum acerto de contas, o que aconteceu realmente? Tem um nome que me fugiu agora em cima disso, mas a torcida da Portuguesa vai ter acesso ao que aconteceu dentro dos padrões que a SAF apresentar, para saber o que aconteceu no ano de 2025, o quanto que ficou. A gente já ouviu de você, que deu vermelho, deu prejuízo, mas como foi tudo isso que aconteceu? Isso vai ser explicado num período
breve aí para o torcedor, para conselho, para associação em geral? Obrigado. Vamos lá, parte de torcida primeiro, né? Eu entendo tudo isso que você está falando. Eu acho também que parte das pessoas mais jovens ajudar as pessoas mais idosas. Eu aprendi isso na minha família, pelo menos. Eu já fui jovem, hoje eu estou meia idade, já vou ser idoso, espero que meus filhos me ajudem. É isso, faz parte, né? É a vida como ela é. Eu acho que a pessoa não tem que sentir vergonha, ela tem que, espontaneamente, as pessoas mais jovens têm que ajudar, sabendo que tem dificuldade. Eu sei que eu vou receber crítica, mas é necessário, porque se a gente não mudar, a gente não tem como mudar isso. E a gente precisa mudar isso. Eu acho que é importante não só para a história da Portuguesa, como para o momento que a gente está construindo aqui, o dinheiro que a gente vai colocar, a nova arena, etc. E eu acho que um time como a Portuguesa merece ter 15, 20 mil pessoas no estádio, não acho? Eu acho. Então, se a gente vai chegar lá, o que eu posso te garantir é o seguinte: assim como a gente chegou fazendo vários testes no ingresso de graça, nós vamos tentar várias coisas e vamos ajustar para chegar no caminho que vai funcionar. O primeiro talvez não seja o ideal, vamos receber crítica, nós mesmos vamos ver, isso aqui não está funcionando. Isso é normal do processo, mas a gente precisa tentar alguma coisa diferente. Quanto ao resto, as demonstrações financeiras, etc., nós estamos planejando fazer uma coisa que ninguém faz no Brasil. Vamos ser o primeiro a fazer. Nós estamos planejando um negócio que a gente está chamando de Portuguesa Day. Vai ter um dia, a gente pretende fazer até... A gente está analisando para fazer, talvez, na Casa de Portugal, porque lá tem uns auditórios bem bonitos, bem chique, né? E aí a gente vai convidar todo mundo, imprensa, investidores, quem for, vai ser aberto. E nós vamos apresentar durante um dia todo tudo que foi feito na SAF em 2025, todos os resultados, não só financeiros, como questão de processo, coisa de tecnologia, tudo vai ser apresentado como faz qualquer empresa corporativa, SA, no mundo normal. Nós vamos fazer isso. Vai chamar Portuguesa Day, nós estamos já planejando isso. Isso, obviamente, demora um pouco, porque o que acontece? Uma vez que você fecha as contas 31 de dezembro, demora aí ainda uns 2 meses, pelo menos, para fechar o balanço, depois tem a auditoria interna, e aí você está pronto. Isso deve acontecer, eu diria, entre abril e maio. Aí você está com tudo pronto, a gente vai fazer isso. Então, é isso. Dirigente do futebol brasileiro mais transparente do que eu sou. Eu desafio. Porque a gente é muito aberto, a gente fala absolutamente tudo sem a menor dificuldade. A gente é bastante transparente sobre absolutamente tudo. É isso. E a gente acha importante ser transparente e queremos continuar sendo transparentes, né? É isso. A Série D em termos de visibilidade comparada ao Paulistão. Nem me fale. Queria saber de você qual seria o caminho para tentar atrair esses patrocinadores, para tentar manter o patrocínio em cima da Portuguesa, e o que você acha que seria possível para essa Série D? Cara, o que eu acho é que é muito fácil patrocinar um jogo contra o Corinthians, né? Não precisa ser nenhum gênio, né? Para você patrocinar a Série D é complicado. Você vê, a gente está... Quanto tempo falta para a Série D? Um mês. Nem isso, eu acho. Hoje é dia? Sim, um mês. Certinho. A gente não sabe ainda quando a gente joga e contra quem. Para quem planeja um ano em setembro, você chegar um mês e não saber é complicado. Cara, a gente está fazendo todos os esforços possíveis e impossíveis para oferecer uma plataforma para patrocinadores ao longo desse ano no Canindé. Inclusive, estamos trabalhando para fazer uma área que a gente está chamando de área VIP lá, não sei se o nome é área VIP, mas enfim, é o equivalente a uma área VIP, onde vai ter showroom, apresentação de produtos, etc. E quem comprar o ingresso para esse lugar vai ter uma coisa diferente, atendimento diferente, vai poder provar um monte de coisa, etc. E fica tentando de tudo para fazer a Série D atrativa. A gente sabe que a Série D é dificilmente atrativa, mas nós estamos tentando e estamos trabalhando para isso. Uma coisa que eu falei antes, outra coisa é Eric e De Paula, que são jogadores que foram
que foi decidido que não iam participar do elenco esse ano, aí você não tem muito o que fazer, né? Se ninguém quer comprar e alguém quer levar, você deixa aí. O Marcelo Freitas, uma questão muito pontual, eu diria que é uma exceção à regra que a gente tem. O Marcelo pediu para sair, pediu para ir para o Caxias, ele tem um contrato com a gente ainda longo. A gente entendeu, muito mais por respeito à pessoa do Marcelo, que era importante para ele fazer esse movimento, a gente deixou ele ir, apesar de que não era uma coisa que a gente tinha como regra. A nossa regra é não fazer isso, mas ele foi a exceção nisso. Então é isso. Alex, você comentou no começo dessa coletiva que 2 jogadores já estão certos para a Portuguesa nessa Série B. Já dei uma apurada por aqui que um deles já está assinado, preto no branco. Quem são esses jogadores? Um já está assinado preto no branco? Pelo que eu apurei. Anunciamos aí. Mas eu que assino? Alguém está assinando no lugar. Desculpa, vamos parar a coletiva para você saber o que está acontecendo. Não, eu assinei o contrato de um ontem à noite e tem um outro que eu devo assinar hoje de manhã. São 2 jogadores de Série B, B de bola, que estavam sendo monitorados já desde o início do Paulistão, né, que é o nosso processo, né, como eu disse, eles já estavam dentro da lista, eles estavam talvez num ranking diferente em função ao Pires, ao Zé Vitor, deviam estar em segundo ou em terceiro, não lembro exatamente, que eu vejo essa lista toda semana, não consigo lembrar de todos os nomes. E agora que saíram os 2, eles viraram a bola da vez na nossa lista, né? A gente chama de draft, a gente gosta de fazer como se fosse futebol americano, então a gente tem o nosso draft também. O cara subiu na lista, é ele, é o momento, então a gente trouxe. A gente não anunciou ainda, né? Então, por respeito a meu amigo Elcio, eu vou deixar anunciar. Uma boa tentativa, Arthur. Alex, você sabe que o torcedor da Portuguesa tem duas grandes características. Uma é não ir ao estádio e a outra é ser um pouco negativista ou muito preocupado com o que pode acontecer. Um pouquinho. Então volta um pouco ao tema. Imagina se fosse um pouco. Que eu tinha tratado aqui, que todos nós sofremos um pouco desse mal. Mas você falou do Portuguesa Day, né? Em abril, talvez as coisas fiquem um pouco mais claras lá na frente. Mas lembrando do início da SAF, né, de quando a SAF foi implementada, se falava da SAF investindo, de vocês, né, investindo 30 milhões no primeiro ano, uma parte antes da RJ, outra depois, no fim. Você acabou de falar que já investiu até mais, 45, antes até da RJ sair. E falou agora de um déficit de 10 milhões nesse ano. Se falava lá atrás que além desses 30 milhões teria uma linha de crédito de 120 milhões na XP e tudo mais. Esses valores que você menciona, eles estão abarcados nesse montante que lá atrás se falava, de 120 mais esses 30, e até que momento vocês enxergam que dá para essa corda ser esticada até, por exemplo, o projeto do Canindé estar de pé e começar a gerar retorno financeiro? Vocês têm uma visão disso, de até que ponto vai dar para continuar colocando dinheiro sem ter esse retorno tão relevante como vai ter com certeza no projeto do Canindé? A mesma pergunta que a Leôncio fez ontem, né? Engraçado. O que mostra que vocês estão em sintonia, os torcedores da Portuguesa. Eu entendo a sua preocupação por trás dessa pergunta. Vamos lá. A gente já investiu muito mais do que a gente deveria ter investido pelo que estava no contrato, né? A gente não tinha nenhuma obrigação de colocar, eram 18 mais 12, a gente não tinha obrigação de colocar os mais 12, colocamos. A gente não tinha obrigação de colocar mais 15, colocamos. O que acontece? A gente está fazendo o que a gente vê que é preciso fazer. É óbvio que a solução do Canindé é importantíssima, e eu deixei isso muito claro para Leões ontem, para que tudo isso aconteça, continue acontecendo, né? Não tem como você ficar colocando dinheiro num negócio que não tem retorno, né? Mas você vai ter retorno lá na Série A. Tá bom, mas até chegar na Série A eu tenho que gastar quanto? E infelizmente, né? Eu
Elon Musk, né? Infelizmente, a gente tem um limite que a gente tem de capital, mas a gente tem muita confiança e muita tranquilidade que tudo isso vai ser resolvido através da solução da prefeitura, que vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. Quando eu digo a solução, não é resolver o problema, é o caminho. O caminho vai ser dado nos próximos, eu acredito que até o final de março a gente tem o caminho. Isso eu acredito. Aí depois vai ter um tempo para resolver o caminho, mas pelo menos ter um caminho já é uma boa, porque eu tento o caminho, o resto eu consigo, eu me viro, a gente faz acontecer. Então, eu não sei se isso responde totalmente a sua pergunta, mas é isso. Tudo depende desse caminho pela prefeitura, que deve vir aí nos próximos 30 dias, talvez 45 dias, enfim. E com isso resolvido, tudo se desembaraça e tudo se resolve. Se isso não acontecer, que de novo, eu não acredito, até porque eu acho que... Acho não, a gente vê, a prefeitura tem interesse, todo mundo tem... Ninguém tem interesse em acabar com a Portuguesa e deixar o Canindé virar um terreno baldio, não é esse o interesse. O interesse é resolver, tanto nós como a prefeitura, como todo mundo, então estamos trabalhando para isso. Então, eu tenho muita confiança em que isso vai acontecer ao longo desse ano e aí vai estar tudo resolvido. Mas eu queria falar uma coisinha sobre essa questão da negatividade, né? E, né, eu aprendi na vida que frustração é uma equação matemática, é a diferença entre a expectativa e a realidade. Se a sua expectativa é muito alta e a realidade é muito baixa, a sua frustração é gigantesca. Eu acho que a Portuguesa, torcida da Portuguesa, em 2025 não tinha expectativa nenhuma. Então, qualquer coisa estava bom. Quando chega a SAF, ela colocou uma expectativa na lua. E aí, quando viu a realidade, a frustração foi gigantesca. Falou, poxa, mas eu achei que ia ser o Real Madrid. E não é o Real Madrid. Então, tá horrível, tá ruim, tá tudo horrível. Os jogadores que vêm não são top. Como assim? Como é que pode? Eu achei que vinha sei lá, o Lingard, né, que está aí agora. Vi o Lingard, o Depay, o Cristiano Ronaldo. Pô, nem o Cris que veio não é o Cristiano Ronaldo. O outro, o Lingard não fala inglês. Pô, tá difícil o negócio. Então, isso gera uma frustração gigante. Fora o fato que a dor acumulada, e eu entendo essa dor, eu falei ontem para Leões, eu entendo essa dor melhor do que vocês imaginam. Porque na minha ex-vida, quando eu fui torcedor, faz muito tempo, eu fui torcedor durante muito tempo de um time que eu tinha no meu coração, que hoje é a Portuguesa, mas que durante muito tempo era um time chamado Bordeaux, que foi 6 vezes campeão francês, e hoje está na 4ª divisão do campeonato francês. E há 3 temporadas não consegue sair. E eu vivi tudo isso. Eu vivi as glórias, eu vivi final de Champions com o Bordeaux e vi o Bordeaux na 4ª divisão. Então eu entendo muito bem o que vocês estão passando. Vocês conheceram uma coisa que eu não conhecia, ficar sem divisão. Eu não conhecia isso. Então eu entendo muito bem a dor de vocês, eu entendo melhor do que vocês imaginam. Mas a minha experiência de 15 anos de futebol me ensinou algumas coisas, que é o que a gente tenta fazer aqui todo dia. Futebol é processo, e processo é tempo. Da mesma forma que não estava tudo errado no ano passado, em função dos resultados que nós obtivemos ano passado, não está tudo certo esse ano em função dos resultados que nós obtivemos esse ano no Paulistão. Nós estamos apenas no início do processo. 14 meses, 15 meses, é nada, nada. O fato está aqui há 2, 3, é nada. Então, eu acho que é importante entender isso. Não estava tudo errado como não está tudo certo. É simplesmente mais um passo do processo. O que aconteceu esse ano no Paulistão é que colhemos alguns frutos de algumas coisas que plantamos ano passado. Tem muitas coisas que a gente plantou ano passado que ainda não colhemos e que vamos colher. Mas demora. Uma vez eu falei isso e teve torcedor que não gostou. Mas não tem como a gente resolver em um ano que não foi resolvido em 15. Não tem como. 2013 é uma catástrofe na história da Portuguesa. Eu entendo o tamanho disso. Tanta
eu entendo que meu sonho é pegar o Fluminense na Copa do Brasil. Para ver se, sabe, encerrar esse negócio na bola. Na bola. Eu falei ontem para Leões e vou repetir para vocês e para todo mundo que está nos vendo aqui. O dia que eu sentir que eu posso ir embora daqui é o dia que eu virar essa chave. Sabe qual é a chave que eu preciso virar? Eu sei que vocês ficaram muito felizes com o jogo do Corinthians. Normal, porque quando você vive o que vocês viveram durante todos esses anos, o jogo do Corinthians, o que ele representou, não só em termos de Canindé, de estado dividido, que remete a coisas que vocês ouviam dos seus pais, dos seus avós, etc., mas também a forma que, como jogamos contra o Corinthians, encheu todo mundo de orgulho. Eu saí puto. Porque tem duas coisas que a gente já não conseguiu fazer, que é não tomar gol 48 do segundo tempo e ganhar uma disputa de pênalti. Isso, para mim, é o dia que eu vou falar, eu cumpri a minha missão na Portuguesa. É o dia que esse time tiver uma mentalidade vencedora. É o time que todo mundo aqui souber que quando vai para uma disputa de pênalti vai ganhar. E quando chegar 45 no relógio, o nego vai falar, puta que pariu, apita logo, que se tomar um gol, fudeu. Eu quero mudar isso. Ah, vai demorar, não tem problema. Não estou indo embora amanhã. O dia que eu mudar isso, que a gente conseguir mudar isso, esse negativismo que o Luiz colocou, e esse negativismo ele é resultado do que aconteceu. Não é que a pessoa nasceu negativa. Alguns torcedores nasceram, né? Alguns. Mas muitos são o resultado do que acontece, no mínimo, desde 2013. Então isso precisa ser mudado. E isso só se muda com tempo, com mentalidade vencedora, com virada de chaves e algumas coisas importantes. Eu acho que as viradas de jogo esse ano já mostram um pouco esse caminho. Você toma de 1-0 contra o Primavera e você vira. Você toma 1-0 do Mirassol em Mirassol, você vira. Você toma 1 do Altos em casa. E eu vou falar para vocês, é que às vezes, eu falei isso para Leões ontem, as pessoas devem achar que eu estou nem aí. Cara, se vocês vissem no dia a dia, esse aqui sabe, o Dom também, a Jéssica também. Cara, o pior jogo que a gente fez da SAF desse ano foi o primeiro tempo contra o Altos. É culpa do Alex, é culpa do Fábio, é culpa dos jogadores. Cara, não é culpa, é o futebol. Tem desgaste mental, tem um monte de coisa, tem o fato de você não ter passado do Corinthians, tem um monte de coisa que acontece. Futebol tem uma coisa que é muito importante entender, e quando eu escrevi uma coisa, não sei se alguém leu, do que eu escrevi no LinkedIn sobre a demissão do Felipe Luiz do Flamengo, cara, os times vão oscilar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nós vamos oscilar esse ano, se preparem, vai acontecer. Não acha que a gente só vai ganhar tudo, vai ter jogo difícil, vai ter problema, vai ter um monte de coisa. Isso é normal dentro do processo que a gente está criando. Quem não oscila é o Real Madrid no segundo ou terceiro ano do Zidane, ou sei lá, o time o time do Guardiola está oscilando depois de 10 anos. Oscilando passado, esse ano também está oscilando. O Arsenal não está oscilando, está lá, está chegando. A gente vai chegar nisso. Mas é um processo. Quanto tempo demorou para o Arteta criar isso aí? Né? Eu escrevi isso, o Klopp ficou 9 anos, 8 anos no Liverpool. Demora. Então nós estamos criando isso. Então a torcida tem que entender, eu entendo a necessidade de resultado, claro, eu quero mais do que ninguém. Mas o processo está sendo construído e está sendo bem construído. A gente vê as melhorias, a gente vê o que está acontecendo, a gente vê que o caminho é claro, a gente sabe onde a gente está indo, aonde está chegando, a gente tem uma metodologia muito clara do tipo de jogador que a gente quer. E o jogador que está chegando é o jogador que vocês não conhecem, vão xingar. De onde vem? De onde se viu? Jogou aonde? Fez tabela com quem? Não tem problema, é a nossa metodologia. Nossa metodologia é trazer esse tipo de jogador e dar resultado depois. O Renan Peixoto foi assim, o Jajá foi assim, o Jajá está no Remo. Ganhamos inclusive um dinheirinho, Arthur, com a venda do Jajá. Tá? Mas outros não deram certo. Verdade. E vários não vão dar. Faz parte. Se eu acertasse tudo, talvez não estaria na Portuguesa, talvez estaria no Real Madrid, sei lá.
Ninguém acerta tudo, mas eu posso garantir para vocês. Vou dar um dado para vocês que eu dei para Leões ontem. Eu acho interessante vocês terem em mente. O mercado mundial de transferências de jogador é de 30 bilhões de dólares por ano. Isso inclui transferência internacional e transferência dentro dos países. Porque aquele número que vocês vê lá da FIFA é só a transferência de um país para o outro. Ele não leva em consideração as transferências dentro dos países. Dentro da Inglaterra, dentro da Espanha, dentro da Alemanha, dentro da França, dentro do Brasil, etc. 30 bilhões de dólares. Desses 30 bilhões de dólares de transferência de jogador, 63% das transferências, ou seja, dos jogadores, são considerados uma falha. São jogadores que não completam 10 jogos nos seus times. Cara, é absurdo de alto, 63%. É um absurdo de alto. E por que é assim? Porque todo o processo, ou grande parte do processo de contratação no futebol mundial é baseado em empirismo. Eu acho, eu gosto, eu conheço, eu não conheço. E nós tiramos isso do processo. Nós temos um processo diferente que faz que nosso erro até hoje é baixo. Tem erro, mas é baixo. Foi um pouco mais alto ano passado? Foi. Por quê? Porque nós não tivemos como implementar essa metodologia, porque não tivemos tempo. Mas esse ano vai ser muito baixo. E cada ano vai ser baixo. Nós vamos errar, sim. Mas esse processo de construção é importante. E para mim, e eu falei isso, repeti isso várias vezes, eu sei que para a torcida teria sido fantástico ser campeão paulista. Imagina, se a Polícia fosse campeão paulista. Para mim, legal, mas não representava nada. Para mim, o importante é subir para a Série C, porque é o que muda nosso jogo. Ser campeão paulista, infelizmente, não muda muita coisa. Muda por 2 dias, ficar feliz, né? Na prática, não muda. O que muda é subir para a Série C. E esse é claramente o meu... Não é nem objetivo, é a minha obsessão. É essa. Podem ter certeza. Se eu não durmo à noite, se não sei o que, é pensando em como fazer para subir para a Série C. É isso. Agradecemos a presença de todos os jornalistas, a todos que acompanharam a transmissão ao vivo na Lusa TV. Chega ao fim a coletiva de imprensa com o presidente Alex Bourgeois. Obrigado.